Eita, dessa rádio maravilhosa, Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Como vai você, ouvinte dessa rádio maravilhosa? Gente, hoje é um dia muito especial para mim, que eu estou aqui com um convidado incrível, meu colega lá da plataforma da Gasparetto Play, o JC Oliveira. Ele é pesquisador e facilitador da expansão da consciência através da abordagem transpessoal. Gente, essa pessoa aqui que está aqui do meu lado é um gênio. É um gênio porque ele faz uma pesquisa muito séria a todas as áreas, todas essas áreas gostosas do mundo. Ele trabalha bastante também com xamanismo, que eu já vi, com magias, que eu já vi. Tem um curso dele que eu sou apaixonado lá na plataforma do Gasparetto Play, sobre magias. E eu trabalho com magias, gente, há mais de 20 anos, tá? E no curso mais básico, na primeira aula dele, ele me abriu a visão sobre aquilo que eu já faço há 20 e poucos anos. Como pode uma pessoa fazer isso com uma pessoa experiente, né? Apresento a vocês agora o JC de Oliveira. JC, seja bem-vindo! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Vini. Primeiramente, muito obrigado, gratidão por estar aqui no programa. Para mim é uma honra poder falar sobre o meu trabalho como pesquisador junguiano, como pesquisador transpessoal. Quero saudar também, quem está em casa agora nos ouvindo, o telespectador, o ouvinte. Então, um abraço para todos, para todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e se preparem, porque hoje a gente vai acessar as camadas multiversais da mente. A gente vai falar sobre expansão da consciência, sobre os portais ocultos da mente, como nós acessamos dimensões paralelas e outras versões do nosso ser. E olha só, eu aprendi tudo isso, Vini, ao longo da minha caminhada, ao longo da minha jornada na espiritualidade, sendo iniciado em ordens, em cultos ancestrais e também estudando Jung e a abordagem transpessoal. Então, por isso que eu me tornei um pesquisador junguiano, pesquisador transpessoal. E eu também tenho a minha vivência no caminho espiritualista, E a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje e vamos falar sobre o ser, sobre a mente e sobre o ser. Vamos acessar novos portais paralelos, Dimensões Sim. paralelas, realidades paralelas. Me conta um pouquinho então de você, nós somos colegas lá do Gasparetto Play, tá, gente? A gente faz os cursos lá na plataforma, acessa aí se você quiser conhecer, o www.gasparettoplay.com.br, e dá uma olhadinha lá na plataforma, como que ela funciona. Lá na plataforma existem diversos cursos, com diversos profissionais maravilhosos, com pessoas de alto nível, que todos sabem muito bem o que estão falando. E a amizade que eu consegui fazer, grande amizade, que... posso só contar uma coisa muito interessante? A gente foi pro encontro do Gaspa. Claro, fica à vontade. E a gente teve um negócio muito legal, que foi o seguinte. Você conhece uma pessoa na primeira vez que você conhece uma pessoa, você olha pra ela e fala assim, puxa, essa pessoa parece ser interessante, essa pessoa... Gente, o abraço mais gostoso que eu já recebi na vida foi a primeira vez que eu conheci essa pessoa. A gente chegou assim, a energia foi, a gente já se deu um abraço, já foi legal, e a gente já fez a conexão, não foi? Me conta, porque isso também é uma realidade paralela. O costume da vida é nós que vibramos em outra frequência, nos cumprimentamos em outra frequência. Olha que gostoso. Me conta isso, como que são essas realidades paralelas, como que são essas energias, como são esses... como que a gente faz para estar numa outra forma, numa outra realidade. Vai lá. Tá, vamos lá. Bom, realmente foi um abraço incrível, foi um momento incrível, e eu diria que foi uma conexão de frequências, Foi uma conexão de frequências. Então, pessoal, ouvinte, nós temos frequência. A nossa mente, ela tem frequências. Estejamos conscientes ou inconscientes, Vini, a gente está emitindo frequências.
né? E a gente atrai pessoas e situações para a nossa vida de acordo com a nossa frequência. Nada nem ninguém, eu gosto de falar o seguinte, nada nem ninguém acontece por acaso ou aparece por acaso, tá? E eu tive uma experiência alguns meses atrás, quando eu passei uma demanda emocional, tá? Quando eu passei uma demanda emocional, e eu comecei a perceber, eu comecei a sentir que eu estava saindo fora do meu eixo, fora do eixo do meu ego, fora do eixo da minha mente consciente. E eu comecei a acessar sentimentos sombrios, emoções, percepções, sensações, né? E eu pensei, poxa, esse não sou eu. Eu pensei comigo mesmo, esse não sou eu. Mas na verdade esse sou eu, só que em outra dimensão. Em outra dimensão. Isso é incrível. Em outro espaço do tempo. Em outro espaço do tempo, em outra dimensão da minha mente. Então por isso que eu falo sobre o multiverso mental. E eu me considero um viajante, um explorador do multiverso da mente, do multiverso mental. Então, quando nós acessamos as nossas sombras, são as nossas versões. As pessoas acham que, não sou eu, isso não sou eu. É você sim em outra dimensão. É uma camada da sua personalidade, uma variante da sua personalidade. E quando você passa por alguma demanda emocional, por algum choque, por algum abalo emocional, a barreira que separa o ego da mente inconsciente é rompida e você tem acesso ao inconsciente. E, meu amigo, vou falar uma coisa pra você, acessar o inconsciente é uma coisa assustadora e até perturbadora. Porque você começa a lidar com suas feridas, você acessa suas feridas, você acessa suas versões que estão feridas. Mas elas não estão só feridas, elas também te trazem um potencial. Um potencial criativo, uma nova habilidade, um novo talento. Uma ressignificação na vida. Então o que você está querendo nos dizer é que nós não somos nós somos diversos? Eu costumo falar que no multiverso mental não existe eu, existem eus. E eu pergunto pro ouvinte, qual versão sua você está acessando? E é muito interessante que existe uma versão melhor ou uma versão pior. Todas elas são importantes dependendo do potencial que cada uma traz. Né? As nossas sombras, muitas vezes a nossa defesa, a nossa força de peitar a vida, a nossa força de se posicionar, às vezes é oculta na nossa vida, a gente não quer ver. Eu não quero ver eu brava pra lavar a louça. Pois é. Eu tenho que ficar com raiva pra lavar uma louça, senão eu não lavo uma louça direito. Eu vou te falar uma coisa, Vini. Às vezes, quando eu tô sem motivação pra treinar, pra ir pra academia, eu vou na força do ódio. Tem que ser na força do ódio? Eu vou. Eu vou na força do ódio, vou na força da raiva, eu começo a lembrar de alguma coisa que, por exemplo, me estimula e eu vou. Sabe? E outra coisa que eu gostaria de falar também sobre essas nossas outras versões. Você pode reparar que a própria mitologia, Vini, até mesmo as histórias em quadrinhos de super-heróis, elas ensinam que a gente desperta quando a gente está ferido. Então, se você está me ouvindo agora, é uma ótima oportunidade para você ressignificar a sua dor. A dor não é para fazer você sofrer, a dor é para fazer você despertar. A dor só tem uma função, chamar atenção. Claro. Chamar atenção para alguma coisa que está errada. Exatamente. Então, se você está sendo chamado a atenção para alguma coisa, olha para aquela coisa de verdade. Não olha para aquela coisa de mentira, olha para aquela coisa profundamente. Sim. Olha para aquela coisa de verdade, olha para aquela coisa de fato. E isso é muito legal. Eu gostaria que o ouvinte aí que estivesse ouvindo aqui tem perguntas sobre isso. Gente, eu quero falar alguma coisa sobre isso. Se você tiver num seu eu meio estranho, num seu eu meio esquisito, num seu eu passando por uma fase que você não está deixando o seu eu existir, porque isso acontece, né? Como o JC disse aqui, né? O JC de Oliveira disse, às vezes a gente não aceita ir para as nossas sombras, a gente fica negando a nossa nova realidade, o nosso novo eu, o nosso novo espaço, né? E não permite que esse novo eu, ou essa nova, né, estrutura nossa te traga o seu aprendizado, o aprendizado sobre você.
E muitas vezes nós vivemos em uma, desculpa a palavra, meus ouvintes, mas numa vida de titica de galinha, porque nós não assumimos aquilo que nós somos. Nós não assumimos que nós temos essas variantes. Então, como nós não assumimos, ficamos presos naquela que é uma porcaria. Exatamente. Até aprender. Exatamente, exatamente. E uma experiência muito interessante que eu tive, Vini, que é o seguinte. Quando eu tive acesso a essas minhas outras versões, além das minhas versões sombrias se apresentarem pra mim, sabe qual versão minha se apresentou? A versão mística. Ai, que delícia! E durante anos eu sempre fiz cursos, eu sempre estudei, sempre fui pesquisador na área da espiritualidade. Porém, eu posso afirmar pra você que quando eu despertei essa versão mística, ela me trouxe conhecimentos que eu nunca tinha lido em livro algum. Ou seja, eu acessei o conhecimento em outra dimensão. E eu tô para te falar uma coisa. Os grandes gênios da humanidade, até mesmo os grandes cientistas, eles não necessariamente, tá? Não necessariamente desenvolveram as teorias. Eu penso que eles acessaram essas teorias científicas em outros planos. Por quê? Sabe por que eles acessaram essas teorias científicas em outras dimensões, em outros multiversos? Porque a mente deles estava nessa frequência. Na frequência do descobridor. Na frequência do explorador. E isso é tão fato que a maioria dos grandes gênios, você sempre vê um paralelo de outros gênios tentando acessar a mesma pesquisa. Exato. O avião é assim, gente, que o avião é meses entre os irmãos Wright e o Santos Dumont. Isso. É meses de diferença. Sim. A lâmpada. Foram contemporâneos. Foram contemporâneos de uma mesma energia que estava ali no planeta, fazendo o desenvolvimento próximo à nossa camada, onde esses gênios acessam, né? Sim. E muitas vezes, gente, existe um movimento universal acontecendo em uma certa camada que para você é útil, e existem outras energias simultaneamente acontecendo, que esses mundos paralelos, né? Com outras frequências vibracionais. É muito normal a gente ver que o mundo tá uma porcaria e aquela pessoa tá ótima. Sim. Ou vice-versa. Sim. A família toda tá um caos. Uma pessoa tá maravilhosa, ou a família toda tá maravilhosa, aquele mundo da pessoa tá maravilhoso, e uma pessoa ali tá ligada nesse universo ruim dela, né? Tá ligada a essa energia, a essa versão não útil, não aceita, não legal, não bacana dela. Exatamente. Vocês ouviram uma coisa, gente? Eu gostaria que o ouvinte aqui, que quiser ligar para cá, para o 31710221, o telefone do ouvinte aqui da Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, ligasse aqui para falar: será que você está num momento meio meleca, meio ruinzinho, meio porcaria e não está aceitando esse universo, né, esse multiverso que você entrou, esse seu eu que você acessou? Olha para o JC. Ele precisou ir para um espaço não confortável para poder acessar o melhor dentro dele. Exatamente isso. Essa, inclusive, Vini, é uma chave esotérica. É uma chave até mesmo ocultista, uma chave iniciática. No seu pior, você extrai o melhor. No seu pior, você extrai o melhor. Então, é uma mensagem que eu sempre falo para as pessoas. A sua dor, a sua ferida, ela tem um potencial oculto. Ela tem um potencial a ser despertado. Então, por exemplo, eu passei por essa demanda emocional que eu te falei alguns meses atrás, despertei essa minque versão mística que me trouxe conhecimentos e me colocou em uma outra frequência. Aí o que começou a acontecer? Começaram a aparecer pessoas, começaram a aparecer oportunidades. O conhecimento eu comecei a acessar e não apenas ler nos livros. E é uma diferença enorme. É uma diferença enorme porque quando você acessa o conhecimento, está ligado muito à sua vivência pessoal e particular, íntima. E não necessariamente ao intelecto, ao conhecimento produzido por outros. Então, nós conseguimos acessar outras camadas.
conscientemente, através de estímulos, através de práticas, e inconscientemente, quando a gente está naquele caos. O caos, ele é o princípio organizador do universo. Mas gente, ele caos também... não quer dizer ruim não, hein? Exatamente. Tá? Exatamente. Caos é bom, caos é interessante, tá? Gente, tem um ouvinte aqui na linha, vamos ouvir uma pergunta? Alô? Alô, Vini, boa tarde. Boa tarde, quem tá falando? Silene de Campinas. Silene de Campinas, me conta, você já ligou pra mim, né? É, eu ligo sempre, Ai, direto. que delícia, eu amo você, me conta o seu caso, o que tá acontecendo, o que você quer fazer a perguntinha pro JC? Eu queria saber por que eu tava bem, de uma hora pra outra eu saí do serviço, me deu dor no joelho, que eu já fui em todos os médicos e eu não consigo sarar. Tá bom, vou deixar essa perguntinha pro JC, tá bom? Você ouve pela rádio, pode ser? Pode ser, muito obrigado, Vini. Um beijo na tua alma! Ai, JC, isso acontece, né? A gente vai para um ambiente, a gente conecta coisas nesse ambiente, quando a gente sai com dor do ambiente. É, exatamente, exatamente. Então, até pela abordagem transpessoal, pelo caso que essa ouvinte contou pra gente, eu vejo que é uma oportunidade de ressignificação para ela, para a vida profissional dela. Ou seja, a dor é um alerta, como você tinha avisado, né? Até pela perspectiva da metafísica, a dor ela é um alerta, né? Dor no joelho. O joelho é articulação, né? E você entende muito mais do que eu dessa parte. Ô, que eu tenho um medo danado. Disso eu não sabia, mas eu sabia da sua especialidade na metafísica, que sabe sim. o significado Nossa da dor no capacidade joelho. é ascender a uma camada social ou a rebaixar uma camada social, né? Isso. A um status social. Mas de repente não deu certo para essa amiga que falou ao telefone, porque ela não estava na frequência daquele local. Pode acontecer. E isso acontece. Muito. Muito. Isso a gente acontece queria muito. que o nosso trabalho fosse cheio de rosas. Exato. E chega lá, é cheio de poeira. Exato. E aí a gente não tá no nível que a gente queria estar. Sim. Perfeito. Sim. Dor no joelho. Sim. Excelente. É isso mesmo. E aí essa vibração de mágoa mental faz a pessoa entrar num padrão diferente? Sim. Com certeza, com certeza. E quando ela se coloca nesse padrão, obviamente que ela vai atrair situações para deixá-la magoada, ou pessoas que venham a magoá-la. Então eu acredito que a grande responsabilidade está nas nossas mãos. Eu não diria que 100% está nas nossas mãos, que tem muitas coisas que escapam ao nosso controle, ainda mais quando a gente está falando de inconsciente. A gente não consegue controlar tudo, porém a gente tem como fazer uma gestão disso, né? Sim, sim. E existem diversas práticas. Vem mais pertinho de mim aqui. O JC tá se afastando, eu tô chegando perto dele. A gente tá com duas câmeras, né? A do celular dele e aqui a oficial da Vibe Mundial. E eu vim aqui pra pertinho dele pra gente ficar na câmera e ele tava se afastando e a gente não consegue ficar na mesma câmera. JC, seguinte. Sim. Você falou uma coisa muito importante aí. O inconsciente também comanda parte de nós, né? Sem dúvidas. O inconsciente também comanda diversas questões em nós. E muitas vezes o inconsciente precisa fazer um alerta tão grande, né? Exatamente. O inconsciente, ele é um campo pouquíssimo conhecido e pouquíssimo inexplorado. Pela visão freudiana, Vini, o inconsciente, ele abriga as nossas vivências, emoções reprimidas. Porém, na visão junguiana, o inconsciente tem tesouros que nós precisamos descobrir. Tá? Tem tesouros que nós precisamos descobrir. Inclusive, essas outras versões da nossa personalidade, do nosso ser que eu estou falando, elas estão no inconsciente. Porém, quando a gente tá... A gente consegue trazer... Só uma pergunta mesmo, uma pergunta de ignorante da minha parte. Claro. A gente consegue trazer essas outras versões conscientes também, né? Conscientes também. Através das meditações, através do contato com a vida, né? Com o contato com as nossas experiências. Claro. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito prático. Recentemente, eu fui em uma loja, coloquei uma roupa que eu queria, coloquei um tênis que eu queria, tirei uma foto, né?
tava de óculos de sol, etc, tava, enfim, né, do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. E do jeito que eu quero me ver futuramente. Então, além dessas versões do inconsciente, a gente também acessa nossas versões do futuro. E como que eu acesso as minhas versões do futuro? Agindo e me comportando como eu quero ser. Ou como eu quero me tornar. Certo. Ou o que eu quero me tornar. Então, tem como sim eu acessar uma versão minha conscientemente. Então, para a pessoa que está ouvindo, nesse momento você está acessando uma versão sua. Nesse momento, essa versão que você está acessando, ela pode ser uma versão potente ou pode ser uma versão fragilizada. Ela pode ser uma versão abundante, próspera, ou pode ser uma versão escassa. Pensa que você pode acessar personagens dentro de você. As atitudes, né? As atitudes. As atitudes, as nossas atitudes. As nossas atitudes. E aquela nossa crença faz com que a gente acesse um universo paralelo. Perfeito. A gente tem ouvinte aqui na linha e nós temos também só mais 1 minuto e meio de programa, né? Então, vamos fazer rápido isso. JC de Oliveira nas redes sociais. Como que eu te encontro, JC? O pessoal pode me encontrar no Instagram, tá? No Instagram, @JCOliveiraOficial. Repetindo, @JCOliveiraOficial. Me segue lá. Tá no Instagram, JC Oliveira Oficial. Vamos atender o ouvinte. Alô? Alô? Quem tá falando? É Franz. Franz, me conta seu caso. Eu queria primeiro parabenizar o JC, grande parceiro, irmão, e fazer uma pergunta. O quanto que a realidade das pessoas de fora pode atrapalhar na realidade que eu produzo? Boa pergunta, Fran. Vai lá. Bom, a gente tem 30 segundos para responder isso, gente. Eu acho que não vai dar tempo, mas tenta, vamos lá. Primeiramente, um salve ao meu sacerdote, o Franz. Todo respeito, toda a minha honra, tanto a ele quanto a nossa espiritualidade. Bom, nós acessamos as pessoas e as pessoas nos acessam por frequência. Por frequência. Conforme a frequência mental que eu estou, a frequência do meu ser, eu consigo acessar o campo das pessoas, o território das pessoas, e as pessoas conseguem me acessar. Então, a gente vive em um campo mútuo de influência. Se eu estou atraindo para minha vida, se eu estou trazendo para minha vida, quem está se aproximando da minha vida não está de acordo com o que eu quero, isso significa que em alguma parte do meu inconsciente eu tenho um botãozinho ali ligado, que puxa essas pessoas ou essas situações pra mim. Perfeito. Perfeito. Eu falo bastante assim, eu vibro a uma certa frequência, todas aquelas frequências que não combinam com a minha frequência geram atrito. Sim. Geram atrito. Ou eu estou expulsando elas, ou elas estão se fazendo presentes em mim. Ou essas pessoas, elas chegam até nós para nos mostrar alguma parte nossa. Nossa, que não tá vibrando na frequência. Que é a famosa interessante. projeção. Perfeito. É uma honra te receber aqui, JC. Vamos aqui pro quadro aqui senão a gente quase não se viu ali, ó. Claro. E a câmera ali também. Gente, esse programa vai ficar gravado aqui pelo YouTube da Vibe Mundial, tá? Também já tá subindo no meu canal do YouTube, tá? Que é o Alma Dalma, Spaco Alma Dalma, tá? Muita honra te receber aqui. Gratidão por aceitar esse dia maravilhoso aqui, esse programa. Gratidão. Muito obrigado, Vini. Obrigado a todos e a todas que ouviram. E é um agradecimento especial também aos meus mestres, aos meus professores, que inclusive o próprio Franz que falou agora, que fez uma pergunta agora, está incluindo. Beijo, Franz! Nessas pessoas. E obrigado pela oportunidade. Vini, me segue no Instagram. Qualquer dúvida eu respondo por lá para vocês. É isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo na alma!